Neste campo de... Pode crer. Eita, a Carolina tá entrando aí. Opa, top. Vou adicionar. Olá, Carol, boa noite. A gente vai começar a gravar também aqui, já tá gravando, e a gente vai fazer aí o início da palestra. Boa noite. Vamos nessa. Bora então. Galera, na palestra então de hoje eu vou falar um pouquinho sobre posicionamento nas redes sociais, tá? O ato de se posicionar perante outrora. Eu busquei essa frase para falar um pouquinho que, na verdade, né, o posicionamento é a gente se posicionar diante de alguma coisa, geralmente de alguém. Então, vamos lá. Eu listei alguns problemas, listei algumas soluções que eu acredito que as pessoas têm em relação a posicionamento. Eu vou desmistificar aqui para vocês. Qual que é a ideia que eu fiz desse material? Que a gente pudesse falar sobre marca pessoal e o posicionamento dentro das redes. Então, assim, eu vim para trazer conhecimento aplicável, mas não trazer, programe seus conteúdos. Não. O que que vocês podem mudar na percepção de vocês para que vocês façam posicionamentos melhores? E o problema um, tá? É que uma pergunta, as pessoas falam muito isso, quero me posicionar, mas primeiro o que publicar, né? Fico me perguntando se não está chato falar muito do meu trabalho. Essa é algo que também ocorre muito. Vou tirar aqui só um minutinho, perfeito aqui. O que eu preciso para me posicionar nas redes sociais? Boas fotos ou vídeos? Então eu percebo que esse é um dos maiores problemas quando a galera fala em posicionamento, eu vou trazer um pouquinho de solução, né? Então o primeiro problema era basicamente, quero me posicionar, o que que eu devo fazer primeiro? E cara, o posicionamento ele vem de algo que a gente fala, expressa, a gente sente. Então se isso ocorre dessa forma, a gente tem que ser autêntico, o máximo autêntico quando a gente vai se posicionar. Independente do que a gente acredite, pode ser errado no primeiro momento, mas faz parte da nossa posição sobre algo. E com isso, filtra, né? Algumas pessoas vão gostar, outras nem tanto, mas sempre fica as pessoas que gostam. Então isso é bem importante falar. A solução 2, né? Que é o ponto. Fico me perguntando se não está chato falar muito de trabalho. Cara, se você é chato falando do seu trabalho, tipo, se torne legal, né? E busque a melhoria. Então, o que que eu quis trazer com isso? Que é a parte do entretenimento mesmo, né? Hoje, se a gente vai no TikTok, se a gente vai em qualquer outra rede, você vê o cara falando sobre um assunto chato. Esses dias eu vi uma pessoa de economia, a Cintia me mostrou, falando. A pessoa representava através de mapa, né, a economia geral e fazia uma sátira entre os países. Rússia, você está me atacando e tal, tal, tal. E ele trouxe isso de uma forma educativa, mas ele só aparecia no cantinho da tela e se tornou um conteúdo muito bom de tu entender. Então hoje está muito na forma didática que a gente explica os conteúdos, né, o posicionamento em si. A solução 3, né, o que que eu preciso para me posicionar nas redes sociais? Isso aqui eu costumo falar muito, né, tipo, você precisa se posicionar, né? Tipo assim, basicamente você não se posicionar já é um posicionamento por si só. E eu acho isso incrível, porque a gente não mostrar nada, a gente já está mostrando que a gente é mais pacato, que a gente não gosta muito, né, de mostrar. E aí, se as pessoas tiverem interesse também, elas não sabem o que elas vão esperar de ti, porque basicamente tu não mostra muito sobre a tua vida, os teus negócios. Então, hoje é uma soma de coisas. Mas vamos lá. Passando então na parte de problema barra solução, eu trouxe também um pouquinho sobre as redes sociais, né? O que que basicamente são elas, a parte de posicionamento e por último ali alguns mantras, eu diria, de como a gente pode internalizar os posicionamentos. Nas redes sociais, tá? A gente sempre tem que tentar entender que é sobre relacionamento, né? Elas foram criadas para as pessoas se relacionar, Instagram, LinkedIn, qualquer uma delas. Dito isso, né, quanto mais interação a gente tiver, seja direct, mensagem, curtida, quanto mais a gente interagir na plataforma, mais ela vai criar dados e com isso vai chegar para mais pessoas. Então, como é que eu aumento o meu engajamento? Você responde bastante pessoas no direct, você fala com bastante gente no direct, tu mexe em curtidas, tu mexe em comentários, tu posta conteúdo, tu vê conteúdo, tu curte conteúdo de pessoas. Tudo isso são somas que vai fazendo teu algoritmo se tornar cada vez maior.
Então, entretenimento também é a moeda do século, né? Então, foi o que eu falei. O conteúdo, de alguma forma, ele deve entreter e ensinar as pessoas. Se isso não tiver essa lógica, dificilmente a gente vai conquistar alguém pelo conteúdo, né? Por um bom posicionamento. Tá rápido, Pablo tá entendendo, Carol tá entendendo, mais ou menos? Cara, pra mim tá bem show, tá? Tá bem tranquilo. E o mais importante, tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido? Que bom, mano. Perfeito. É bom dar uma pausadinha também para tomar uma água. Cara, quando a Boa. gente fala em posicionamento, né, que é o ato de se posicionar, vamos falar assim, a coerência é indispensável, né? Então, pô, fala uma coisa, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar. Então, hoje, por que que os gurus hoje vendem tanto na internet? Porque basicamente eles mostram muito. E mostram muito que uma pessoa fala, um posicionamento, uma prova social, e é muito forte uma prova social hoje, e eu explico já para vocês, tá? Por que que uma prova social hoje é tão importante? A parte da prova social ser um dos recursos mais importantes hoje é basicamente porque todas as pessoas do mundo, elas sabem hoje quando tem uma pessoa mentindo nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Então, hoje as pessoas viraram peritas em saber quando tem uma pessoa falsa em um local, numa rede social. Então, só quem é muito coerente, ou seja, fala um negócio e faço aquele mesmo negócio, é o que vende. Então, por isso que esse guru de curso dá muito certo. Por quê? Porque ele fala um negócio, daqui a pouco ele mostra um print de um cliente tendo resultado, inevitavelmente a gente vai acreditar mais nele do que propriamente em outras pessoas. Então isso é bem legal de a gente olhar com esses olhos. Sobre posicionamento também, né? Como que você quer ser lembrado? Porque de fato a gente gera uma mensagem na cabeça das pessoas toda vez que a gente se posiciona, né? E posicionamento é todo momento, né? Como a gente lida com as coisas, como a gente age, isso diz muito sobre o nosso posicionamento. A gente poderia ter algumas atitudes e a gente está tendo outras, então isso mostra sobre o nosso posicionamento. E, enfim, a gente é sempre lembrado por algo que a gente fez, falou, sentiu, pensou ou expressou. Então, para vocês só ter uma dimensão de quão grande é o posicionamento, né? Eu acredito que hoje o posicionamento não tem muito a ver com outras coisas que não for o que tu acredita, né? O que tu, pô, o que tu sente, qual a tua opinião? As redes sociais é isso, cara, é dar voz para as tuas opiniões e fazer os teus relacionamentos se tornarem maiores. Então, tu usa um pouquinho de cada, né? Teu posicionamento e também as redes sociais. Pô, eu gostei dessa pergunta aí, Júlio. Como você quer ser lembrado? Cara, fez dar uma É uma refletida, pergunta né? ótima, né, cara? Porque tu percebe que, tipo, ela tem uma continuação, né? E Pô, tá geralmente, por louco, exemplo, mano? Pablo, tem um cara hoje que é lembrado pra mim, por exemplo, porque, pô, tem um coração muito bom, é esforçado, é, tem umas frases muito marcantes que tu fala, então, tipo assim, tu quer ser lembrado por isso? Possivelmente sim, porque tu me Sim, passou com isso. certeza. Agora, de que forma mais quer ser lembrado? Tipo, qual que é o teu posicionamento do futuro, talvez? E vai tentando Uhum. transmitir isso para as pessoas, sendo coerente, E é né? legal também tu, né, se posicionar não só na rede social, né, mas obviamente, né, pessoalmente também, né, tu ser o que tu prega, né, eu acho isso importante também. Total, meu amigo, total. Essa coerência que a gente tem que ter na rede social, cara, ela é muito engraçada, tá? Porque a gente tem que ser coerente e às vezes a gente não é coerente na rede social porque a gente cria um personagem. E quando tu É, eu vê, não, eu particularmente prefiro, né, eu gosto de pregar o que eu sou, tá ligado? Né? Tem pessoas que é muita fantasia ali, mas aí pessoalmente, né, é outra pessoa, né? Então eu não, eu particularmente, né, não curto essa pegada. não, mas assim, ó, eu conheço pessoas hoje, tá, que tinham 60 mil seguidores, que eram pessoas que, tipo assim, vendiam cursos, que elas pararam de vender porque elas não acreditavam mais em quem elas eram e começaram do zero para provar para elas mesmo, tá ligado? Tipo, Uhum. tô me redescobrindo e eu não era aquele personagem. Então, tipo assim, eu vejo isso acontecendo, sabe? As pessoas estão buscando identidade. Eu acho que é muito importante ter uma identidade própria, com certeza. E aí, E, mas, obviamente, né, o posicionamento entra, né, faz parte disso. exato, mas, tipo assim, ó, o posicionamento também é muito autoconhecimento, né? Se for parar pra pensar. Uhum. É isso Ó, mesmo. Pô. aqui eu diria que é um segredinho, até eu ia botar em negrito, mas não coloquei. O segredo do posicionamento nas redes sociais é que as pessoas não sabem se um stories feito por uma pessoa ele é verdade ou não. Cara, eu bato forte nisso. Eu bato forte. Mas daí tu tá enganando alguém, Júlio? Não. Mas tu tá usando, tipo, de um argumento que, cara, tu pode fazer várias coisas pensando nisso, né? Tipo assim,
vou postar tal coisa, a pessoa vai pensar uma situação, daqui a pouco tu já chega, né? É tipo uma persuasão. Eu vejo que a internet, as redes sociais principalmente, elas têm muito isso. Conseguir persuadir as pessoas através dessa antecipação, uma história de antecipação, mostrando uma situação, daqui a pouco tu já vem com outra situação, e no final a pessoa compra de ti, simplesmente porque tem uma cronologia, uma história cronológica. Vou tomar uma aguinha aqui. É, isso tem uma galera, né, cara, que posta ali, o cara, pô, será mesmo? Será que é isso Exato, mesmo, não é? mas é justamente porque é muito impulso, né, cara? A gente tem muita dopamina. Aqui é o posicionamento, então, o que que eu falo, cara? De que forma você quer ocupar a mente das pessoas, né, quando ela pensar em você, que foi um pouquinho daquela última frase. E a ideia um que eu dou é o seguinte: se posicione com o que você tiver em mãos. A história que você está vivendo, se posicionar é isso, mostrar o que você acredita e, né, basicamente o que tu é. Isso transparece seus valores. Então, tipo, às vezes a gente quer, né, chegar no nível, e eu digo isso por mim, às vezes também tipo, quero chegar atingindo o nível de, pô, reconhecimento e outras coisas, quando na verdade as pessoas que estão do meu lado e me conhecem hoje, vocês, gostariam que eu estivesse lá postando uma frase talvez de superação, alguma coisa que leve a pensar que, pô, o Júlio tá tendo força, coragem, ele tá na mesma luta que eu. Então, assim. O que que eu quero dizer com isso tudo na ideia um? É que ser autêntico, se posicionar da tua forma, com o teu momento, sempre vai ser melhor do que a gente tentar criar uma imagem. Criar uma imagem, às vezes a gente, né, bota os pés pelas mãos. Então, eu acho que na rede social a gente tem que ser mais relacionamento possível, porque, de certa forma, isso filtra as outras pessoas também, né? Quem não bate com esses valores. Total, total. É um Isso eterno aí é ganha-ganha, né? basicamente que tu, Perde, tu faz um é posicionamento, tu ganha basicamente, uns e né, perde outros. essa ideia um é basicamente que, né, o que tu faz ali, né, nego? Pelo menos ali não, pelas histórias eu acho que nem tanto. Mas ultimamente tu tem postado, né? A Cara, rotina. essa ideia do posicionamento, eu estou trabalhando em mim também, tá? Eu tava nessa pegada aí forte, aí eu também dei uma parada, mas eu vou voltar, tipo, mostrar a rotina, né? Mostrar uma situação do dia a dia. É legal fazer isso, cara. Eu gosto também. E só retrata a realidade, né, cara? E passar mensagem positiva é querendo ou não um pouco do que tu vive. E a ideia 2, Isso. Pablo, vem para falar Hum. exatamente sobre isso, meu amigo. Cara, em vez de tu criar conteúdo, documente a tua vida, tá ligado? Tipo, em vez de criar, poste, cara, fotos de lugares, ideias e seja objetivo, tipo assim, pô, de forma tu poderia documentar a tua vida. Pô, acordo 7 horas da manhã e tal, já fiz tal coisa, já meditei, já tal, vou pro trabalho e bora. Final da tarde já passa uma outra visão. Tipo assim, tu vai mostrar o que tu tá vivendo. Isso pode ser transmitido no Stories como no feed. Vou te dar um exemplo, tá? Na época da Café com Marketing, se tu acompanhava meu perfil lá, Pablo, tu lembra que eu postava muita coisa, Seguia. tipo uma foto de um lugar, às vezes estava em outro, e fechava um negócio, tal. Basicamente eu estava documentando, eu não estava criando um conteúdo. Eu estava simplesmente colocando o que eu estava vivendo. Isso Eu conectava. me lembro. Isso Uhum. conectava com as pessoas, entendeu? Exato, porque assim tu conta uma história e aí basicamente a história vai conectar, porque às vezes a galera, a pessoa, pô, eu passei por isso, ou tô passando pela mesma coisa, legal, cara, ele passou por isso e deu certo, resolveu, entendeu? Então dá força pra pessoa, né, conecta, enfim. E aí tu cria uma empatia ali com ela, né? E ela, eu acho que aí ao mesmo tempo tu tá se posicionando também, né, sobre a vida, enfim. É show, cara. Exatamente, Mas, irmão. Tipo, a pô, mágica é se posicionar sendo tu mesmo. isso, sem máscara, sem máscara. Exato. Só excluindo aqui um negócio rapidinho. Uhum. Vamos lá. Tá, perfeito. Passamos então para o próximo. E qual que é o posicionamento que mais funciona quando a gente está falando de redes sociais? Aqui eu vou trazer algumas coisas que eu tenho observado, né? Como também marqueteiro, eu preciso estar atento a isso para poder fazer conteúdos melhores e tudo mais. Então, assim, ó, basicamente eu listei alguns aqui. Autêntico, né? Esse conteúdo de TikTok que é o seguinte, é muito das expressões de uma situação que a pessoa está vivendo. O TikTok é expert nisso, né? Então, tipo assim, uma coisa que viraliza muito no TikTok, e eu não falo nem sobre viralização, mas sobre um conteúdo que funciona, né? É você mostrar sua reação.
né? Isso é um conteúdo que lá dá super certo. A sua reação sobre algo. Por quê? Porque as pessoas querem ser lideradas, né? E de certa forma, é um grande posicionamento. Você reage daquela forma e possivelmente outras pessoas reagem daquela forma também. Então, é por isso que funciona tanto esses conteúdos autênticos. Eu trouxe aqui o Carlinhos Maia, né? Com essa parte de conteúdos autênticos, porque esses últimos quatro conteúdos, basicamente, que viralizaram aqui, com 3 milhões de pessoas, é simplesmente ele reagindo a algo. Então, é um baita case aí pra gente ver. Opinião, né? Outra coisa, né? Que é a parte do posicionamento, né? O que que você acredita e conteúdo interativo. Esse aqui de cima, ó, basicamente é um cara explicando sobre um conteúdo também, de uma forma, né, em que ele mostra atrás, como se fosse um slide, e ele falando na frente. É um conteúdo que funciona muito bem também nas redes sociais, justamente porque traz informação, traz uma transformação no final, ele sai aprendendo alguma coisa, tem uma opinião, né? Tem uma pessoa ali que ela tem uma particularidade, ela tem o jeito dela de fazer as coisas, e isso soma muito. Pô, tu vê, né, cara, que curioso, 3 milhões, ele só, claro, né, ele já é famoso, sabe, mas, pô, só reagindo, cara, tu vê? Ele não precisou fazer praticamente nada, né? Claro, ele reagiu, mas, pô, tipo, super É simples, cara. bizarro, superficial, É isso mesmo, superficial. mas é aquela coisa, tipo, é o básico, é o povo, né? É o comum, né? Então, tipo, isso viraliza muito bem. É, matou, pô. Cara, eu levo para falar para vocês alguns mantras que eu levo, assim, em relação ao posicionamento, né? Esse primeiro aqui é uma pedrada que, na verdade, é algo que não sai da minha mente, que é não se posicionar já é um posicionamento. Eu falei pro Pablo esses dias e é verdade. Falei no começo dessa reunião também. É mesmo. Se posicionar é reputação andar na sua frente antes de você chegar. Então, cara, a gente tem uma posição no Instagram, numa rede social, em qualquer lugar. Se uma pessoa te conhece, se ela vai fechar negócio contigo, vai te conhecer pela primeira vez, o teu posicionamento ele já vai dizer quanto tempo aquele cara vai gastar contigo no dia, né? Por quê? Porque ele já viu o que que vai esperar ele. Certa forma, a gente parece meio estúpido pensar assim às vezes, né? Porque então o posicionamento mostra muito, sim, o posicionamento mostra muito. Mas é verdade. Ele acaba andando na tua frente, né? É, faz sentido, pô. Se posicionasse você, dificilmente outro personagem criado por você seria melhor que você. Isso é verdade. Quando tu é você, tu não tem problema. Agora, às vezes, quando tu vai criar um personagem, agora você é o Pablo que é da comédia, mas tu não é totalmente da comédia, né, Pablo? Tu gosta de falar sobre Jesus, vamos supor. E aí, tipo, contradiz, sabe? Então, tipo, cara, tu não vai conseguir dar o teu melhor, possivelmente. Agora, se tu fosse você, Entendi, lá, ser só tu ali fazendo sobre o que tu acredita, independente de qual coisa exata tu vai fazer, com certeza tu ia ter sucesso. Vai ter sucesso. entendi. O conteúdo não tem que ser bom para você, né? Tem que ser bom pro seu cliente. Isso aí é uma premissa também que eu levo que porque eu lido muito com clientes e eu vejo que às vezes as pessoas criam conteúdo para elas mesmas e não para um cliente que deveria ser onde as pessoas estão se importando, né? O foco ali estaria errado, no caso, né? Oi? Entendi. O foco daí estaria errado, né? Não é o foco em mim, né? Em sim nos Isso, com clientes. certeza. E acontece muito, cara. Tipo assim, mas aqui poderia ficar melhor e tal e tal. Daí tu vai ver, tipo, a fundo a causa. Na verdade, a pessoa só que ela quer mudar porque ela quer mudar. Mas enfim. E aqui para a gente finalizar, tá? É uma aula de posicionamento bem breve, mas eu acho que pode ajudar no contexto geral, que é tipo como se posicionar sem ter uma fórmula, mas aqui são pequenas frases que podem ajudar muito. E o erro número um que eu acho, né, de quem faz ou tenta é não se posicionar pelo que as pessoas acham, pois elas não são seus clientes. Então, querendo ou não, a gente está na rede social para se relacionar, ok, mas um posicionamento bem feito também angaria clientes, né? Então a gente não pode olhar isso com outros olhos. E uma Ah, mensagem, um pô. posicionamento só funciona se a outra parte entender. E certifique-se que certos valores são inegociáveis para você. Isso filtra. Então, o que que eu quis dizer com essa parte aqui? Às vezes a gente está falando uma mensagem, um posicionamento e, cara, só funciona um posicionamento. Só sabe se deu certo se a outra parte entender como tu quer. E essa é a parte mais difícil.
Nem sempre a gente se posiciona e dá para dar, as pessoas entendem daquela forma, né? E o próprio ato de se posicionar, vocês vão, na fala de vocês, vocês vão se certificar de falar alguns valores que estão intrínsecos, intangíveis, às vezes as pessoas não vê, mas isso com certeza filtra outras pessoas, né? Isso vocês já sabem. Enfim, através do que a pessoa fala, sente, expressa, a gente consegue entender. Com certeza vocês devem aplicar isso no dia a dia e vocês sabem disso. Sim, faz muito sentido, cara, com certeza. E, cara, essa era essa nossa palestrinha, então vamos conversar um pouquinho mais sobre o tema, de certa forma. Eu gostei, cara. Tem lá, pô, tudo que tu falou aí, na verdade, faz sentido, né? Principalmente ali sobre o não posicionar já é um posicionamento, né? E sobre também tu pensar no teu cliente ali, né? O que tu falou ali, né? Às vezes a galera pensa muito nela, só que o foco não é esse, né? Tem que ser nos clientes, como tu falou ali. Gostei dessa fala. E é difícil, né, Paulo? Tipo assim, eu olho o posicionamento hoje, eu vejo que é um bicho de sete cabeças, mas se tu transformar numa coisa simples, fica muito simples. É se posicionar, velho. Como é que tu quer se posicionar? Como é que tu quer chegar nas pessoas? Como é que tu quer que as pessoas se vejam, né? E É, lembrem tipo, disso. Pô, isso é muito legal, cara. se tu transformar no simples, daí a gente vai ver que, tipo, não é tão difícil. Eu vou mandar esse PDF lá pra galera. Isso, manda lá pra galera. Não sei se a Carolina quer acrescentar alguma fala. Pois então, para mim essa, essa aula foi meio que perfeita, né, para o momento em que eu estou vivendo. Tenho conversado com o Júlia a esse respeito e assim, eu sinto muito que eu me cobro muito por me posicionar nas redes sociais, encontro bastante dificuldade e algumas frases chaves ali que vocês falaram realmente me colocou a pensar, me colocou em xeque, né? Era a intenção, Tem eu juro. coisas, tem coisas que a gente tem que fazer, tem que pagar o preço para conseguir o objetivo, né? É, muito legal. É isso aí. Que feedback incrível. É, Carol, tipo, eu vejo que, assim, eu tive que aprender na marra também, tá? Mas essa frase que me pegou foi a frase aqui que eu falei pra vocês, que a gente não se posicionar já é um posicionamento. Essa frase aqui me fez pensar sobre todo o resto, sabe? Aí É eu, tipo assim, às vezes tu vai achar, pô, não vou postar tal coisa, não vou fazer tal coisa por medo, né? Mas, pô, só o fato de não fazer tu já tá se posicionando, entendeu? Pô, e aí tu deixou de impactar uma É, pessoa que poderia ter ouvido a mensagem na hora certa, impactado só ela e ela faria sentido e as outras não, mas beleza. Pra ela fez sentido. exato. é verdade. E isso acontece muito, vai. Quantas vezes já aconteceu com vocês? Assim, comigo, pelo menos, tipo, pô, às vezes eu olho, pô, mas ninguém gostou. Não, ninguém gostou porque ninguém falou. Mas uma ali levou aquilo para outro dia e lá, depois de 10 dias, falou pra mim, pô, Júlio, legal aquilo que tu falou. Já deve ter acontecido com vocês. Então, tipo, Já, acho já. que isso é se Sim. posicionar devagar da tua forma, mas quando tu vê o impacto é muito grande. Até porque as pessoas elas têm um tempo. Eu vejo muito por mim, né? Às vezes eu escuto uma frase ou algo que eu posso até não ter gostado no momento, mas eu vou recolher aquilo, aquilo vai reverberar dentro de mim e vai começar a produzir um efeito, uma mudança mesmo depois ali de uns 7 dias, né? Que eu É, gestei sim. aquilo, que eu digeri aquilo. Exatamente. Isso E a mesmo. gente está muito suscetível a isso, né, Carol? Hoje em dia a gente está ouvindo frases e às vezes a gente nem quer confiar na pessoa tanto, mas quando a gente vê, a gente está replicando aquilo. Eu já me peguei fazendo isso É, às vezes. é verdade, Então tem que filtrar, mas de certa forma se posicionar mesmo que isso traz todo o resto. é verdade. É isso mesmo, cara. Pô, show de bola, hein? Tu ter trago, né, esse conhecimento pra gente. E ainda mais colocado ele no grupo, né? Pra gente ter acesso. Isso é Exato. ótimo. Cara, assim, ó, não tentei falar muito sobre redes sociais, porque eu acho que redes sociais é uma ferramenta, a gente tem que ter bem claro isso, velho. E se a gente está usando muito ela do outro lado, de quem não ganha dinheiro, a gente está usando do jeito errado também, como consumidor. Eu sempre bato nessa tecla, cara. A gente tem que ser líder. A gente tem que ser líder mesmo dessa massa de pessoas que estão perdidas. E a gente não é questão de ganhar dinheiro, é impactar a vida delas, né? Tipo, na nossa época, em todas, seja na advocacia, o Paulo na dele, a minha, eu sinto que a gente não teve pessoas que ajudassem, liderassem a gente frente a aprender marketing ou qualquer outra coisa.
E hoje a gente pode ser esse canal de transformação. E a gente tem que olhar isso com esses olhos, e não de, às vezes, né? Pô, vou ganhar dinheiro em cima de alguém. Não, cara, a transformação que tu vai gerar na vida dele, ele sai de um ponto A e vai para um B. Aquilo para ele é muito bom. Exato, o dinheiro vai ser a consequência, não é o foco. O foco é ajudar, pô. Como consequência vem o dinheiro, normal. Sim, é verdade. Como eu tenho falado para o Júlio, assim, no meio dos advogados, a gente vê muita dificuldade nessa questão do posicionamento, né? E ainda para ajudar hoje, o Conselho Federal postou que o advogado pode fazer selfie no escritório dele. O que ele não pode é fazer tour para mostrar o tamanho do escritório ou a qualidade do maquinário que ele tem. Aí para a galera que está começando vai à loucura, né? Acha que não pode fazer nada. Fica Pois é, pô, restrito. tem que saber diferenciar, né? E eu, Carol, essa informação quão importante é para quem não é entendido do assunto, né? Tipo, você tá na área, mas você pesquisa bastante sobre. Agora, quantos advogados que estão ali no começo e precisariam dessa informação, talvez no e-book, alguma coisa assim, eu digo, né? Só para ter uma noção do que a gente está falando. Sim, sim, é Uhum. verdade, senão ele simplesmente trava, né? Se ele parar nas ideias malucas do conselho, que ultimamente agora eles estão fazendo um cardzinho, né? Pode e não pode. Aham. Então tá saindo as besteiras assim mais incríveis, né? Mas tudo bem, eles acham por um acaso que a gente vive de luz. Mas seria até legal formar um portal, cara, você e outros advogados, tipo, seja um grupo de WhatsApp, para tu mesmo jogar um posicionamento teu sobre algumas coisas que saem, por exemplo, te dando um exemplo aqui, porque assim, ó, de certa forma, ia ter uma autoridade muito forte, tu não tem nenhuma obrigatoriedade, somente quando tu, né, saiu alguma coisa interessante, tu se posicionar, seja num documento, em Word, alguma forma assim, sabe, com a tua visão. Eu acho que isso soma muito para quem é da profissão. É, É ia verdade. gerar uma autoridade mais forte, né? Uma Eles iam autoridade muito enxergar forte, com né? outros olhos. Pô, uma boa ideia. Sim, é verdade. Me debruçar sobre isso, a gente achar as lacunas, né? Onde a gente pode entrar, o que que pode se fazer diferente. Uma boa ideia, gostei. Olha o produto surgindo. É, exato. De forma leve, né? Tipo assim, ó, tu não tá, né, pegando muita coisa da galera, não, tu tá tentando dar. Olha, quer entrar no grupo que tem isso aqui pra te dar? Pessoas, inevitavelmente, muitos vão surgir, porque qual o canal que tu tem hoje que faz isso pra ti? Pô, hoje sei lá, um Infomoney, um portal de advocacia, talvez não te dê o posicionamento que tu precisa, né? Somente alguém entendido da área. E eu vejo que hoje em dia é isso, tá? É pequenas comunidades de pequenas coisas, porque, cara, ó, uma comunidade, a Carol que tem seus advogados, e de uma forma, da forma dela, ela se posiciona. Aí tem também um portalzão de advocacia, mas ele se posiciona de outra forma, ele tem outros clientes. E, né? Então, tipo, hoje em dia é muito cada um tem a sua comunidadezinha mesmo. Isso mesmo. É isso então, eu vou até parar a gravação aqui então. Isso, boa. 9h20 aí, bateu 30 minutinhos, mas foi ótimo mesmo. Eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, cara, porque eu mesmo gravo o meu conteúdo aí.